O ano passado foram 15 milhões para a comunicação social, este ano vem outros 15 milhões para a comunicação social. À pala, desta vez, de uma determinada luta contra o racismo, que ninguém sabe bem o que isso é, porque eu não vejo racismo em lado nenhum em Portugal. Meus caros, hoje é fim de semana, não há grandes notícias. Aliás, as notícias que há, desde há um ano a esta parte, são sempre as mesmas. É a Covid e agora ultimamente é ombros furados, não sei quantos milhares de ombros furados se consegue ver nas televisões, só nos telejornais. Mas é mesmo sobre a comunicação social que eu vos quero falar hoje. Ou melhor, sobre a captura total da comunicação social por parte do governo, do poder, ao fim e ao cabo. Eu sei que já abordei este assunto algumas vezes, mas talvez não com toda esta dimensão. E depois de sabermos o que sabemos, porque uma coisa é nós notarmos que a televisão está a puxar um bocadinho para o governo durante um mês, 2 ou 3, outra é percebermos que isto já acontece há anos. E com esta coisa da pandemia, estamos todos enfiados em casa, nota-se mais. Nota-se mais porque vemos mais televisão. É claro, vemos mais televisão, mas no fundo, ligamos-lhe cada vez menos à própria televisão, que nós vemos cada vez mais. Vemos televisão, mas é para nos distrairmos. Vemos programas de entretenimento, os filmes, as séries, vemos programas culturais que ainda passam, nomeadamente na RTP2, que ninguém vê. Passam ótimos programas na RTP2. Vemos canais estrangeiros, vemos de cultura, vemos notícias também. Agora, o que cada vez se vê menos é aquilo que o Costa queria que se visse cada vez mais, que são os telejornais. E por 2 motivos. Primeiro, que a primeira meia hora de todos os telejornais, de todas as televisões, é o Covid. E agora as vacinas, mas é o Covid. E o roubo das vacinas, mas é tudo Covid. E os braços furados aos milhões, tudo isso é Covid. E depois, lá mais para a frente, 30 minutos depois de estarmos a falar da Covid, todos os dias, a toda a hora, todos os telejornais, é que lá vem uma notícia ou outra. Como, por exemplo, a de ontem, em Sesimbra, rebentaram lá um armazém de garrafas de gás e tal. Mas isso é ao fim de meia hora de aturarmos o Covid, certo? E depois, se houver futebol, lá vem o Benfica outra vez a empatar, mas é tudo no fim, 45 minutos depois. As pessoas cada vez veem menos os telejornais por causa disto, porque não se aguenta meia hora de covideiros para depois, no final, vermos qualquer coisa de interesse. Para isso vemos nas redes sociais antes, porque tudo o que passa neste momento nos telejornais, as próprias televisões, nos canais por cabo, já antes deram. E mostraram, portanto, nós nos telejornais não vamos ver nada de novo, por isso é que eles têm caído, que é uma coisa brutal, de audiências. As pessoas já não estão à espera de ver nada de jeito nos telejornais, as notícias são velhas, ainda por cima são dadas passada meia hora de começar o jornal, portanto não vale a pena estar ali meia hora, olhar para braços furados, para ouvirmos o que já sabemos que vai dar. Portanto, por isso é que as redes sociais cada vez têm mais importância. Eu tenho assistido a alguns programas nas redes sociais, programas com duplas, com trios de comentadores, há vários programas nesses géneros, também há comentadores sozinhos como eu, mas há 2 e 3 comentadores e realmente vejo que são úteis, não têm ainda muita visibilidade a maior parte deles, mas eu presumo que dentro de muito pouco tempo venham a ter, porque assistindo à queda, como nós temos vindo a assistir, das televisões, das audiências das televisões, e assistindo ao disparar nas redes sociais, que não servem apenas para dizer mal do vizinho ou para dizer mal de um tipo qualquer, servem também para trocar opiniões e para se debater, sobretudo aquelas opiniões que já não passam nas televisões porque elas foram todas capturadas por António Costa há uns anos esta parte. Bom, o ano passado foram 15 milhões para a comunicação social, este ano vem outros 15 milhões para a comunicação social. À pala, desta vez, de uma determinada luta contra o racismo, que ninguém sabe bem o que isso é, porque eu não vejo racismo em lado nenhum em Portugal. Claro que há racistas em Portugal, como também há pedófilos, como há criminosos, como há bandidos, mas quer dizer, há tudo, mas não é em quantidade suficiente para podermos dizer que Portugal é um país racista. Apesar disso, o Bloco de Esquerda lá conseguiu meter o senhor Mamado em mais um gabinete qualquer a receber uns milhares e conseguiu que o governo
dos nossos impostos, roubasse, porque isto não tem outro nome, 15 milhões para dar a esta comunicação social que eu chamo até propaganda nacional, neste nacional-socialismo que parece não nos largar mais. Portanto, meus caros, vamos ter que nos aguentar pelo menos mais um ano à bronca, confinados em casa e a assistir à propaganda do governo, agora mascarada, paga, alegadamente por uma tal luta antirracista cujo racismo ninguém vê. Mas pronto, é este o pretexto para o Estado desembolsar mais 15 milhões para aquelas empresas de propaganda nacional que sem esses 15 milhões iriam falir obrigatoriamente, como já teriam falido ano passado até. O Governo sabe bem isso, sabe bem qual é o estado económico dessas empresas e, portanto, estas empresas de propaganda nacional vão todas sobreviver mais um ano à pala da luta antirracista e dos nossos impostos e sempre, acima de tudo, a favorecer o Governo e nunca a criticá-lo, a ele ou a qualquer ministro, como a coleção de ministros inacreditáveis que este Governo tem, que ainda é mais inacreditável do que os ministros. Bem, as consequências disto são fáceis. Os jornais são cada vez menos lidos. Os jornais e revistas, ninguém lê. As rádios só se ouvem nos carros, tirando isso, é para esquecer. E as televisões também já ninguém vê, ou pelo menos a parte que eles queriam que se visse, cada vez menos gente vê, que são as tais notícias e os programas de propaganda, os programas de debate político, que por acaso, ou talvez não, estão enxameados de comentadores do Bloco de Esquerda. São 8 comentadores, eu estive a contá-los, mais o Fernando Rosas, 9 comentadores do Bloco de Esquerda, ou ex-Bloco de Esquerda, contra 2 do PSD, 1 do PS e talvez 1 do CDS. E o PS não precisa daquilo. É inacreditável, mas é isto que se passa e ninguém se queixa. O Chega, por exemplo, com cerca de 11,9%, pelos dados das últimas eleições presidenciais, não tem um único comentador, nem ninguém imagina que mesmo quando chegar aos 15% ou mais, consiga meter um único comentador num programa de televisão qualquer. Porque a televisão está toda capturada pelos escardoidos, pagos a peso de ouro pelo Partido Socialista e, portanto, os escardoidos não vão meter nunca um comentador do Chega. Nós nunca veremos um comentador do Chega em nenhum programa de televisão, em nenhum debate político. É esta a democracia da esquerda. O corolário de tudo isto é que as pessoas cada vez veem menos televisão e menos debates políticos e menos notícias das seringas e cada vez acedem mais às redes sociais, porque as redes sociais não servem só para a má língua, para dizer mal do vizinho. Encontram-se muitos programas muito úteis, muito inteligentes, com 2 e 3 comentadores, alguns até conhecidos que passavam nas televisões antigamente e que agora estão nas redes sociais e nas redes sociais têm mais visibilidade do que até tinham antes nas televisões. Portanto, eles próprios dizem, não há dúvida que as redes sociais estão a se ingrar e, portanto, os programas políticos das televisões estão cada vez mais a definhar. E é assim que deve ser realmente, que é para ver se Costa aprende, para ver se os próprios vendidos ao poder de Costa aprendem que não podem ser uns meros lambe-botas ou moços de recados do poder. Vão lá definhar até eles próprios serem substituídos por outros que vão fazer a mesma coisa, bem entendido, enquanto o Governo lhes der os 15 milhões, mas o que é preciso é que eles se vão renovando e se vão substituindo esta cáfila para que a televisão possa ter outra vez um mínimo de dignidade que já teve, e não há muitos anos. Há poucos anos as televisões eram credíveis. Hoje são muito mais credíveis as redes sociais, mesmo com as fake news, do que são as televisões, que essas sim estão cheias até cima de notícias falsas ou falsificadas ou manipuladas e programas de comentários políticos em que se difunde largamente, praticamente e só a ideologia da esquerda e da extrema esquerda, as mesmas esquerda e extrema esquerda que foram banidas de toda a Europa há mais de 30 anos depois da queda do Muro de Berlim. Portugal está 30 a 50 anos atrasado, mas mesmo assim, um comboio mesmo atrasado,
vai chegar à estação. É só dar-lhe mais uns meses, no máximo até 2023, que vão ver que este comboio atrasado vai começar a andar à tabela e a acompanhar os outros comboios da Europa desenvolvida. Muito obrigado.